Olá, colega farmacêutico, tudo bom? Estamos aí de volta para a gente conversar agora, tentar fazer uma síntese dos problemas, dos processos da farmacoterapia que a gente discutiu até agora. Então, vamos tentar, eu vou tentar mostrar para vocês aqui de uma forma resumida como eles se interagem. Então, nós já trabalhamos o conceito do acompanhamento, né, farmacoterapêutico, a farmacoterapia ideal, que a gente tem que tentar sempre buscar os processos da farmacoterapia, né? A seleção, os erros de medicação, a administração, os processos biofarmacêutico, farmacocinético e farmacodinâmico que podem ocorrer as interações medicamentosas e os resultados terapêuticos que são de efetividade, segurança e os desfechos clínicos, humanísticos e econômicos, certo? Então, aqui, essa figura produzida pelo professor Cassiano, da Universidade Federal do Paraná, e o professor Sérgio Otuque, também da Universidade Federal do Paraná, eles tentaram integrar, então, o modelo ampliado da avaliação da farmacoterapia, como a gente está discutindo, que não é só observar a prescrição deste paciente. Então, se vocês observarem aqui, ó, a gente tem, então, um paciente que tem as suas condições, idade, sexo, peso, cintura, doença, se tem problema de fisiologia alterada, o grau de cognição, história médica pregressa, família dela, o meio social, comportamento. Todos esses fatores vão influenciar, então, a farmacoterapia desse paciente de alguma forma, né? Então, além desse paciente que tem as suas características, o processo de seleção também tem as suas características. Quais são as indicações clínicas, né? Será que o médico pensou aquele processo todo que a gente que a gente discutiu na aula de seleção? Será que nada enganou esse processo de seleção, né? Será que esse regime terapêutico selecionado não está influenciando na administração, que é uma tomada mais complexa? Será que tem algum medicamento sem indicação clara, um medicamento que ele está utilizando por automedicação, por indicação de um outro profissional ou por causa de rosário de especialista? Existe alguma condição não tratada naquele paciente? Em relação à administração, a gente tem que ver então essa questão da complexidade que é tomar um medicamento, como a gente viu, simplificando, concentrando as tomadas, observando os fatores de adesão ao tratamento e observando os erros de medicação que podem ocorrer no processo, se estão dispensando certo o medicamento para aquele paciente, se a farmácia de manipulação que ele está manipulando está fazendo direito as coisas, se não tem erro de rotulagem, o que está acontecendo, né? Então, esses três passos, conhecendo o paciente, a seleção do medicamento que foi feito para ele e esse mapa da administração, eu consigo um estado situacional, eu consigo avaliar um pouco mais esse paciente. Porque os próximos passos, esses três primeiros, eles vão nos garantir a base de estudo e de intervenção, né? Porque depois que ele se administra, a gente tem a questão da liberação, que é o processo biofarmacêutico, né? E a gente tem a questão cinética, né? Que é a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção, que é a parte farmacocinética, né? E a gente tem a questão dinâmica, que é a interação do fármaco com a molécula que foi programado para interagir, né? Às vezes isso pode ter algum erro, alguma coisa que vai implicar nos resultados terapêuticos. Então, essa questão do estado situacional, ela implica diretamente no resultado terapêutico, como também a liberação, a cinética e a dinâmica implica no resultado terapêutico, né? Que é a questão do desfecho intermediário, que a gente vai medir, que é a efetividade, os parâmetros biológicos, os sintomas, como é que ele está, também os resultados humanísticos, a qualidade de vida e quanto ele está pagando, ou o sistema está pagando para ter esse resultado, certo? Então, sempre quando houver um problema de liberação que não for o comprimido sendo partido, né, for um problema de pH, motilidade gastrointestinal,
um problema cinético ou um problema dinâmico, a gente tem que observar se esse paciente não tem que ser individualizado, né? Como a gente viu aqui no quadro, a gente falou muito sobre os idosos, mas as crianças também, né? A idade, ela é um fator importantíssimo para alterar as condições biofarmacêuticas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas, independente de ter doença ou de não ter doença. Vamos lembrar que uma criança não é um adulto pequeno, né? E um idoso tem também sua complexidade, né? Então a idade faz diferença no fator de risco. A fisiologia alterada também faz, né? A gente tem, por exemplo, uma gestante, um adolescente passando pela puberdade, uma mulher passando pela menopausa. Esses processos que ocorrem no nosso corpo altera a liberação, a cinética ou a dinâmica. As doenças da pessoa e as contraindicações que ela tem. As questões genéticas, aí aqui é um pouco mais complicado de avaliar, né? Porque a gente precisaria de um mapeamento genético para buscar uma falha em determinado gene. A questão, então, terapêutica e as interações que podem ocorrer, as interações medicamento-medicamento, medicamento-alimento, medicamento-nutriente, e os fatores cognitivos, funcionais e sociais são também influenciados, né? Por isso que é importante a gente conhecer o nosso paciente bem, né? Que está ligado ao estado situacional, principalmente essa questão dos fatores cognitivos, né? Então, sempre que o paciente tem um fator de risco, idade, fisiologia alterada, ou uma doença com contraindicação, uma questão genética, uma doença genética, tem interação medicamentosa, ou ele tem problema de cognição, um problema social, é um morador de rua, vai influenciar diretamente nos estados terapêuticos, né? A gente tem que pensar as causas da falha dos processos, sendo que essas causas aqui dos fatores de risco são as mais importantes que eu não posso deixar passar na análise de um paciente, né? Então, por isso que geralmente quando a gente faz o acompanhamento farmacoterapêutico, nós utilizamos uma ficha de atendimento, né? Porque aí a gente nos ajuda a organizar o nosso pensamento e coletar todas as informações necessárias. Porque o acompanhamento, ele avalia tudo. Então, se a gente não coleta uma informação importante, a gente não vai conseguir entender por que os resultados terapêuticos daquele paciente não estão sendo alcançados. Então, por isso que o processo de acompanhamento farmacoterapêutico pode durar até anos, dependendo da situação do paciente, da doença que ele tem, desses fatores de risco que a gente discutiu aqui. Por isso que é extremamente importante nós observarmos todos os processos da farmacoterapia e avaliarmos se está produzindo resultado terapêutico positivo ou negativo ou neutro. Então, acho que era isso. A gente vai discutir também bastante em sala de aula sobre essa figura. Eu espero ter mostrado para vocês como integram, então, todos os processos ao observar um paciente como um todo. Obrigado.